Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. E o assunto de hoje é, afinal de contas, nós também fomos escritores do livro Conectando Ideias. Então, eu sou Gisele, sou sócia da Editora NPE, junto com o Jefferson, e sou uma das escritoras do livro Conectando Ideias, né, Jeff? E eu sou o Jeff, mentor de livros, membro da Academia de Letras do Brasil, sócio da Editora NPE junto com a Gisele, e escritor um dos escritores do livro Conectando Ideias, histórias que conectam vidas através do empreendedorismo. E a live de hoje nós vamos falar um pouquinho dos nossos capítulos, né? O meu, eu falo um pouco de ousadia, você precisa desse ingrediente para empreender. E o capítulo da Gisele fala de empreenda em casal e crie laços incríveis com seus filhos. Então vamos escorrer um pouquinho, né, para fechar os 6 escritores do livro Conectando Ideias, né? Nós já tivemos live. A primeira pessoa que fez live com a gente foi o Tomil, Carlos Tomil, depois a Bruna, depois em seguida foi o Paulo, e finalizando nos 4 escritores com o Aldete, e hoje eu e Gisele, que somos sócios da Editora NPE, somos os organizadores de livros, fizemos toda a parte de serviço editorial e planejamento do livro, organização do livro, e também escrevemos um livro, um dos capítulos do livro cada um, né? Então, hoje nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre esse livro, né? Os últimos 2 capítulos desse livro. E eu vou começar com a Gisele, falando para ela o que você poderia falar, dizer do seu capítulo do livro, Gisele. O que você contou nesse capítulo do livro? Então, pessoal, o que aconteceu com relação ao desafio, né? Então, a gente, só retrocedendo um pouquinho, a gente participa de um grupo de networking, e nesse grupo a gente lançou esse desafio, né? Para que os empreendedores contassem a sua história. Então, cada um trouxe a sua nuance, cada um trouxe o seu pequeno ponto, o seu ponto de vista, a sua, como é que eu posso dizer para vocês? A sua essência dentro do empreendedorismo, né? E qual foi a experiência que eu trouxe para dentro desse livro enquanto escritora, então, né? Não pensando na parte da revisão, na parte enquanto editora, mas sim enquanto escritora. A minha experiência, né? A experiência que nós temos aqui, porque afinal de contas essa experiência não é só minha, de empreender num home office, porque nós empreendemos, a nossa editora, ela funciona de forma digital. Então, a gente trabalha hoje dentro da nossa casa para que a gente possa ficar mais perto dos nossos filhos. Então, esse desafio diário de você conseguir empreender com seus filhos, de você conseguir conciliar, aprender a separar um pouquinho essa questão de você ter o seu momento que você está trabalhando e ter o seu momento em que você está dando atenção para as crianças, tendo o meu momento mãe, tendo o meu momento dona de casa, do meu momento esposa. Então, eu trouxe um pouquinho desse cerne do que é você conseguir empreender e, ao mesmo tempo, a gente vai ensinando os nossos filhos a empreender também, porque eles vão acompanhando esse nosso dia a dia, eles vão acompanhando esse nosso movimento, né, de escritores, de estar juntos, de estar conversando com essas pessoas, para que elas possam, sim, então, estar junto com a gente e elas possam estar aprendendo e observando e já conhecendo esse mundo do empreendedorismo, que é tão importante que a gente já aprenda, já apresente para as crianças o nosso trabalho, para que as crianças conheçam esse nosso dia a dia desse nosso trabalho, né, Jeff? Isso, muito mesmo. Quando eu decidi empreender, né, eu falo no livro aqui de CLT ao MKT, todo o planejamento nosso, enquanto família, enquanto esposa, pais, né, dos nossos filhos, o quão importante é você ter todo um planejamento antes de começar a empreender, né? A gente sempre diz que empreender em casal é uma dádiva, digamos assim, porque muitos casais gostariam de estar trabalhando juntos e acabam não conseguindo trabalhar, né? Tem seus desafios? Tem, né? Mas eu acho que a principal fórmula do sucesso para empreender casal tem
tem duas chaves, né? Primeiro é o respeito e segundo o diálogo, né? Saber respeitar o momento de quando você está trabalhando e saber respeitar o momento de quando você não está trabalhando, ainda mais que a nossa editora é uma editora digital e é dentro de casa, então, assim, tem horário de trabalho e tem horário de família, digamos assim, né? E o diálogo, ele é fundamental para que isso aconteça, né? Porque, assim, não é fácil, não tem fórmula mágica, é no dia a dia, e quando a coisa não está indo legal, se faz um diálogo e diz assim, olha, eu acho que a gente está excedendo demais nessas questões, trazendo muito assunto para a mesa da família de trabalho, ou vice-versa, né? E o diálogo, ele é primordial, né? Mas com respeito, né, Gisele? É isso aí. Até no momento de brincadeira, o nome do meu capítulo era Como Empreender em Casal. Inicialmente era para ter sido Como Empreender em Casal sem perder o réu primário, mas, né, tiveram pessoas que acharam que ia ficar um pouco, vamos dizer assim, estranho, né, que ia dar a impressão de que a gente brigava muito, mas, na verdade, a brincadeira desse título seria porque essa é a pergunta que a gente mais ouve. Como é que vocês empreendem em casal? Vocês trabalham juntos, um do lado do outro, né? Aqui eu estou na minha mesa, logo aqui do lado é a mesa do Jefferson. Como é que vocês conseguem trabalhar um do lado do outro, empreender juntos e vocês não se matam? Essa é a pergunta que a gente mais responde, né? E é justamente isso que o Jeff acabou de falar. E eu trago isso bem no capítulo, assim, sobre essa questão do respeito, de você saber colocar limites. Da mesma forma que você tem que colocar limites na educação dos seus filhos, para que eles não extrapolem, para que eles não achem que eles podem tudo, a gente também tem que colocar limites dentro do nosso dia a dia no trabalho, né? Então, a gente tem que saber o horário de começar, saber o horário de parar, saber ter os seus momentos de pausa, saber que em alguns dias a gente vai ter alguns compromissos durante o horário, vamos dizer assim, o horário do expediente, que é o normal ser o horário de expediente, e que esse expediente depois ele vai ter que ser estendido um pouco. Outra coisa que é bem importante que a gente tem rigorosamente aqui em casa, né? Rigorosamente não, mas que a gente tenta levar, né, como uma rotina aqui dentro de casa, é o horário de dormir das crianças, então a gente tem que colocar isso também no nosso dia a dia, tem que colocar isso na nossa agenda. E os compromissos que a gente tem com as crianças, eles estão agendados. É que nem a gente fala e a gente conversa isso com muitos pais que querem empreender em casa para poder ficar mais perto dos seus filhos, que é uma coisa muito importante. A gente tem que ajeitar e organizar para que os compromissos deles entrem na nossa agenda e não a gente molde a nossa agenda de acordo com os compromissos deles. A gente tem que sim reservar tempo, horário na nossa agenda para a gente poder ter um bom momento em família, mas a gente também tem que cuidar para que esses momentos eles não tomem completamente a nossa agenda, né? E eu trago isso dentro do capítulo, eu trago essas falas dentro do capítulo. E outra coisa que a gente traz também, tanto eu quanto o Jefferson dentro do capítulo dele, é essa questão do planejamento, né? A gente saiu de situações vistas por todos como situações, como é que eu posso dizer, situações seguras e estáveis. Eu era funcionária pública concursada, deixei funcionalismo público. O Jefferson trabalhava numa empresa já há muito tempo, também deixou desta empresa. Então, a gente saiu de situações ditas estáveis para que muita gente achou que no primeiro momento que a gente estava cometendo era loucura. Mas isso foi tudo muito planejado, isso foi muito conversado, isso foi planejado, houve um planejamento estratégico, houve planejamento financeiro, ou houve um planejamento familiar para que isso pudesse acontecer, né? Então eu trago isso de uma forma bem legal, assim, e bem divertida também dentro do capítulo, né? E essa questão do planejamento, né? Acho que o mais importante de tudo isso é que a gente, antes de começar a empreender, né, antes de decidir fazer, eu tenho um brinco no meu livro, ali, o primeiro livro que eu escrevi, que é o Empreender com E maiúsculo. O que é o Empreender com E maiúsculo? Quando você definitivamente sai da zona do conforto do CLT e começa a empreender. Por que isso? Porque
esse empreender com E maiúsculo, a gente não começou da noite para o dia. A gente simplesmente pegou e fez esse planejamento. Foram praticamente 4 anos fazendo uma reserva financeira, né? Fazendo um planejamento no final de semana e, às vezes, durante a noite, né? Fazendo cursos, aprendendo muito mesmo. Porque quando eu comecei a empreender lá em 2021, o que aconteceu? Eu comecei empreendendo, desenvolvendo sites, landing pages e consultoria de lojas virtuais. E quis o destino, né, que eu e Gisele nos encontrássemos, né, porque para trabalhar juntos, né, porque inicialmente o planejamento era que eu ficasse empreendendo, né, e a Gisele trabalhando lá como funcionária pública. Então eu tinha aquela zona de conforto. Chegou na metade do ano de 2021, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma reserva de 12 meses quando a gente começou a empreender. Reserva financeira. E essa reserva financeira para quê? Justamente para que se desse qualquer coisa errada, tinha como cobrir os custos da empresa. E chegou na metade de 2021, a gente percebeu que as coisas estavam indo bem, tão bem que ou a Gisele começava a empreender comigo, ou a gente ia ter que contratar alguém para ficar trabalhando com a gente. Então, como também a Gisele não estava contente com o que estava fazendo no trabalho no serviço público, a gente decidiu planejar durante 6 meses, né? E uma coisa muito legal é que a gente chegou no final de 2021, quando a Gisele saiu no início de 2022, na realidade, quando a Gisele decidiu, que comunicou a chefia dela, a gente tinha os 12 meses da reserva financeira guardados. Então, o que aconteceu? No segundo ano, caiu de 12 para 6 meses. Então, assim, se nada desse certo, nós tínhamos 6 meses para tentar. E 2022 foi quando começou, final de 2021, para início de 2022, começou o nosso trabalho com a editora NPE. A gente começou a trabalhar com livros, a fazer livros em coautoria. Eu escrevi 5 livros no ano de 2022 e ainda a gente organizou mais 7 livros em coautoria. Então, o ano de 2022 eu coloquei como meta e objetivo 1 livro por mês. E a gente conseguiu entregar nesse ano de 2022 1 livro por mês no ano de 2022. Foi digamos assim, uma loucura, eu diria que um empilhamento de pressão, porque 2022 a gente aprendeu. E a gente fala na editora que nós temos uma palavra-chave para cada ano da editora. O ano de 2022 foi o ano do mínimo viável do produto. A gente testou, até entender que aquilo ali dava um negócio e que a gente poderia viver com livros, né, Gisele? Isso mesmo. E daí vem a questão do capítulo do Jeff, né, que é a questão da ousadia, né? Então, que você precisa ter ousadia para você empreender, você tem que ter ousadia para você buscar problemas, porque a gente sempre fala que o bom empreendedor, ele é um resolvedor de problemas, então você vai caçar problemas. Como é que você caça problemas? Sendo ousado, né? É você buscando isso, você trazendo essa necessidade de ser um resolvedor de problemas de forma ousada. E para que maior ousadia do que se colocar num desafio de escrever um livro por mês, né? Que nem o Jeff falou, ele foi escritor de 12 livros em um ano. Alguns de coautoria, alguns de autoria dele mesmo, né? Mas o que aconteceu? Foram realmente 12 livros. Então, essa parte foi tão inspiradora que levou com que em 2023 a nossa filha também escrevesse o livro dela. A nossa filha fosse buscar também ser uma escritora, né? Ela tem hoje o livro dela publicado, estava sentada na mesa aqui agora há pouco, escrevendo a história do seu próximo livro, porque ela quer lançar o seu próximo livro. Então, a gente tem, né? Tem os livros do Jefferson, tem o livrinho da Amanda, todos eles vão estar muito em breve na nossa livraria virtual, que a gente vai abrir. Agora é o projeto para esse semestre, a gente ter a nossa livraria virtual, onde as pessoas possam alcançar de qualquer lugar do Brasil os livros publicados pela nossa editora.
E essa questão da ousadia é bem importante, porque só você sendo ousado, você consegue realmente buscar coisas diferentes e às vezes remar, não digo nem contra a maré, mas você vira um pouquinho e rema um pouquinho para o lado e desvia do caminho que está todo mundo seguindo e o caminho que às vezes já está congestionado. Você às vezes só precisa ter a ousadia de desviar um pouquinho o percurso para poder pegar um caminho mais livre. Sair do Oceano Vermelho, onde está todos os tubarões caçando, e encontrar o seu Oceano Azul, né? Relembrando, trazendo situações de livros e tudo mais, né? O que é mais importante nessa questão toda da ousadia é realmente... A Gisele começou falando realmente de uma coisa que é muito importante. Quando você é empreendedor, quando você resolve empreender, você tem que gostar de resolver problema. Porque o teu dia a dia vai ser resolver problema, né? As pessoas vão te encontrar, vão te procurar, para quê? Para você resolver um problema dela, às vezes um desejo, uma necessidade, um objetivo de vida, ou até mesmo assim, como aconteceu essa semana, né, Gisele? A gente... um dos nossos clientes na parte da Digital NPE, que é o braço da Nascidos para Empreender, né? Só para vocês entenderem rapidamente, já que eu falei agora. Nós temos a Nascidos para Empreender e embaixo do guarda-chuva da Nascidos para Empreender nós temos a Editora NPE, temos a Digital NPE e agora, brevemente, nós vamos ter a livraria digital, a livraria virtual, que é a loja NPE para vender os livros dos nossos escritores, tá? Mas dentro da Digital NPE, a gente também hoje atende alguns clientes estratégicos. E nós tínhamos um cliente que estava parado 6 meses com o site deles, né? Porque faltava conteúdo. Chegou no final de semana, a gente conversou com ele falou assim: olha, eu precisava colocar meu site no ar, porque terça-feira tem a nossa feira de têxtil aqui na região, e eu queria colocar como um dos objetivos da feira o lançamento do nosso site. Eu disse: olha, está praticamente pronto. O que a gente precisa fazer é colocar mais produtos. A estrutura do site, o site institucional estava pronto. E o que a gente só precisou fazer foi o quê? O catálogo virtual de produtos que estava pronto, configurado, preparado. E o que a gente quis com isso, né? Colocar para deixar o site completinho. E a gente conseguiu entregar o site. Hoje eles lançaram o site deles. Por quê? Porque eles vieram com um problema no final de semana, e se você não gosta de resolver o problema, você vai dizer assim: ah, não, cara, pô, você ficou 6 meses parado e agora por causa de 2 dias em 2 dias você quer que eu resolva o teu problema. Não, vamos resolver, vamos atender a tua necessidade, porque eu sei que isso vai ser uma resposta boa da tua marca, o reconhecimento da tua marca lançando esse site dentro da Febratex. E, consequentemente, nós, com a nossa empresa, acabamos sendo beneficiados, porque alguém vai perguntar para eles quem fez o site. Mas, enfim, tá? O resolvedor de problemas é justamente isso. Você tem que estar constantemente buscando problemas para resolver. E quando não vem de cliente, você tem que encontrar. Porque o empreendedor nato é aquele que trabalha 24 horas por dia, não tem noite, não tem feriado, ele está resolvendo problemas. É óbvio que, como muito bem colocado pela Gisele aqui, logo no início dessa live, nós temos os nossos momentos de lazer, nós temos os nossos momentos de família e nós temos os nossos momentos de trabalho, né? Enquanto a gente está fazendo essa live aqui, os nossos filhos estão lá estudando para as provas que vão ter amanhã, né? Logo depois da live, nós vamos ter um momento em família. Mais cedo, a gente teve o nosso momento de família. Então, segunda, terça, quarta, quinta, a partir das 4 horas da tarde, a gente acaba tendo dedica um pouco mais de tempo para as crianças, porque leva elas para as agendas delas. Então, a gente tem a agenda fechada a partir das 4 horas. Então, aí nesse tempo, eu estou fazendo uma atividade física, a Gisele está fazendo uma conversa com outras pessoas, está fazendo algo que ela gosta de fazer, ler, enfim, né? E então a gente tem esse trabalho, tem esse momento de família. Outro momento de família que é importante para quando a gente empreende em casa. Nós tomamos café da manhã, almoçamos e jantamos todos os dias juntos ao redor da mesa, né? Todos sentados na mesa, na mesa, né? Não é aquela coisa assim do juntos no mesmo horário, é juntos, todos sentados ao redor da mesa, né? Quero aproveitar aqui só, diz a Adriana, né, que ela vai pegar a ousadia para ela. Gente,
todos devem seguir esse conselho e buscar a ousadia dentro do seu dia a dia, buscar a ousadia dentro das suas atividades, dentro da sua... buscar os seus desafios, né? Ser ousado e não esperar o desafio chegar em você às vezes. Você tem que buscar às vezes. Isso é ter ousadia, é você sair em busca, é você tentar algo novo. Porque já diziam vários sábios, se você repetir, se você tentar fazer alguma coisa e essa coisa der errado, e você continuar tentando, sempre da mesma forma, isso nunca vai dar certo. Como é que funcionam os testes? Você testa, não deu certo, você avalia. Você testa alguma coisa diferente, você avalia o que deu certo no primeiro, o que deu certo no segundo, junta os dois para testar novamente, para quem sabe daí realmente dar certo. Então, nesse ponto que a gente fala em ter ousadia. E para que maior ousadia do que a gente teve de deixar os nossos empregos e trabalhar em casal num empreendimento que muita gente pega e uma das coisas que a gente mais escuta é: e as pessoas ainda leem livros? E assim, ó, gente, é incrível a quantidade de pessoas que leem livros, que buscam conhecer os escritores. É por isso que a gente gosta de trazer os escritores para vir aqui conversar com vocês, para que vocês conheçam quem são as pessoas por trás das histórias. O movimento da escrita nos últimos 2, 3 anos está grande, tá? Assim, e tem espaço para todo mundo trabalhar, né? A gente, como editora, nós temos 2 grandes objetivos, né? O primeiro é democratizar a escrita e o segundo é facilitar o acesso de livros físicos aos nossos escritores e mentorados, tá? Por sinal, Adriana, recomendo que você adquira um exemplar desse livro, tá? Porque são 6 histórias empreendedoras muito inspiradoras, tá? Tivemos bastante feedbacks bons e legal, e dentro do meu capítulo eu trago 10 tópicos, né? 10 princípios que eu utilizo no dia a dia que podem servir e dar norte para um caminho próximo e duradouro na sua jornada de empreendedorismo. Fácil não é. Desafio nós temos todos os dias, mas quando você insere dentro o teu princípio maior é a ousadia de acreditar, a ousadia de fazer, a ousadia de resolver problemas, você começa a entender o jogo do negócio, né? Todo dia é perfeito? Não é todo dia perfeito. Mas, quando você coloca esse ingrediente dentro da fórmula do empreendedorismo, quando você tem ousadia, você consegue alcançar muitas coisas além do que você jamais imaginava. Coisas que você jamais imaginou alcançar, tá? A gente está escrevendo agora, organizando e escrevendo um livro de uma entidade que completou 40 anos esse ano aqui na cidade de Blumenau. E a palavra ousadia, em alguns dos entrevistados, a palavra ousadia, né? Quando pediam conselho, acho que de 2 a 3 entrevistados que a gente entrevistou, dos 25 que a gente já entrevistou, 2 ou 3 já falaram que o empreendedor ele precisa ser ousado para acreditar no negócio dele, ousado por buscar princípios e valores para o seu negócio, ousado de ir buscar participar do associativismo empresarial, ousado de participar de grupos de network, ousado de resolver problemas. Então, parece uma coisa surreal. Quando eu escolhi o título do meu capítulo, eu não imaginava que seria tão forte a palavra ousadia. E hoje a gente vê, né, Gisele, que tanto o capítulo do Jefferson, quanto o capítulo da Gisele, quanto o capítulo da Odete, que fala de que nunca é tarde para empreender, o capítulo do Paulo, que fala de vendas, né, a experiência dele em vendas, o capítulo da Bruna, falando do grande sonho dela, né, de empreender. Que ela tinha o sonho, como esse sonho chegou no formato de uma herança, né? No formato de herança, né, um presente, né, meses antes da sogra dela falecer. E o capítulo do Tomil trazendo estratégias, né? Estratégias e como você vai manter o equilíbrio nesse corre-corre do dia a dia que a gente tem, né? Então, o livro Conectando Ideias, ele tem 6 histórias empreendedoras que, assim, dos feedbacks que a gente recebeu até o momento, né? Não é porque a gente é escritor do livro, né? Mas os feedbacks que a gente recebeu até o momento, assim, ó,
pessoas querendo mais livros para presentear outras pessoas, né, Gisele? A gente tem aí Augusto Jacks, de uma senhora de 88 anos, que leu o livro que ela comprou e depois comprou mais 4, né, Gisele? Comprou mais 4 para presentear as amigas, né? Principalmente nessa questão até para entender essa nova geração que está vindo com uma veia empreendedora muito forte, né? E assim, para você que está assistindo essa live, que tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre os escritores, aqui embaixo na descrição da live tem o link para o site onde você vai poder conhecer um pouquinho mais e poder acessar. Você vai ter acesso às redes sociais de todos os escritores, você vai poder entrar em contato com eles, poder conversar. O livro, esse livro em especial, ele está sendo vendido somente pelos escritores, então quem quiser adquirir esse livro tem que falar diretamente com um dos escritores para poder comprar. Eles, né, nós escritores e os outros escritores também podem enviar para qualquer lugar do Brasil. A gente consegue enviar pelo correio de forma muito tranquila, então qualquer lugar do Brasil pode chegar o livro, tá? E vocês não precisam se preocupar. E qualquer dúvida que se tiver, qualquer dificuldade, qualquer sugestão até mesmo para escrever, vocês podem também colocar nos comentários, que a gente vai acolher e vai responder vocês com toda certeza, com todo carinho, porque a gente acredita, sim, que as boas histórias, elas merecem, sim, ser contadas. A gente acredita no poder de inspiração que uma boa história, né, uma história contada, ela traz para as futuras gerações, para a nossa geração, né, porque, afinal de contas, a gente está trabalhando fortemente para tentar fazer essa questão do resgate da leitura, resgate da cultura através da leitura, porque, afinal de contas, um país sem cultura é um país sem história. Então, quando a gente conta a história de 6 empreendedores dentro de um livro coletivo, cada um com a sua visão, e você vê que as histórias, elas se completam, e que é a história de milhares e milhares de brasileiros que têm vontade de empreender e às vezes não sabe por onde começar, ou tá com muita dificuldade porque tá muito, vamos dizer assim, a gente usa aqui a palavra muito engessado, muito duro consigo mesmo, e daí vê um capítulo falando sobre a necessidade de você ser mais flexível na sua vida, ser mais flexível com o seu trabalho, ou então a maior dificuldade que a gente escuta às vezes de pais e mães, que é a necessidade desses pais e mães conseguirem dar atenção. Então vem o meu capítulo trazendo ali a questão de empreender em casal, empreender em casa, empreender tendo a companhia dos seus filhos, tendo seus filhos por perto. Ou é aquela coisa assim, eu tô com medo, aí vem a ousadia de vai e faça com medo mesmo, né? Seja ousado, dê o primeiro passo. Ou às vezes é trazer a experiência, como traz o Paulo e a Odete, que trazem muito forte essa questão da experiência. O Paulo, vendedor há mais de 25 anos, a Odete tendo coragem, ousadia de empreender depois da aposentadoria. A Bruna, né, que teve a ousadia de assumir um negócio que veio de herança, que ela não sabia nem por onde começar. Nem por onde começar. O próprio Tomil, tendo a ousadia, né, tendo a ousadia de ensinar pessoas a empreenderem, né, e a entrar nos negócios e melhorar os negócios e ajudar na questão da organização dos negócios, pensando sempre no equilíbrio, né, do dia a dia, né, tanto financeiro quanto pessoal, quanto espiritual, enfim, ele traz aí uma questão da roda da vida que é muito importante. É um livro que sem modéstias, né, ele tem histórias inspiradoras, tá? E como muito bem colocado aqui pela Gisele, se você quiser conhecer um dos escritores, aqui embaixo tem um link, vai levar você para uma landing page. E lá você vai conhecer um pouquinho mais de cada história. E lá você tem o contato direto com os escritores para quando você quiser adquirir o livro, né? E esse livro ele faz parte do movimento Ativando Escritores, né? Um movimento que foi criado lá em 2021, né? E através desse movimento Ativando Escritores, nós já lançamos 280 escritores. E o que acontece? Esse movimento ele é movido por 4 pilares. Tá? O primeiro pilar, a gente traz
a questão de que quem escreve passa por um processo de autotransformação. A Adriana está aqui, ela é prova disso. E outras pessoas que já escreveram também passaram por esse processo de transformação. Quantas pessoas dessas 280 pessoas que já escreveram 18 livros coletivos vieram e falaram assim, não, eu vou falar de um desafio, de um vício que eu venci, do que eu superei, porque eu estou pronto para contar e eu sei que essa minha história vai ajudar outras pessoas a melhorarem. Enquanto estão escrevendo, começam a ressignificar várias crenças emocionais. E quando você escreve, você parte para o segundo pilar, você transforma vidas. As pessoas não compram livros por comprar, porque acham legal comprar o livro. Elas compram porque elas querem buscar alguma coisa que está faltando na vida delas. Então, elas vão buscar, através da leitura, algo que transforme ou algum objetivo que elas precisam, de conhecimento que elas precisam buscar. O quarto pilar é você resgatar a leitura do livro físico. Isso aqui é um dos pilares mais fortes que nós temos na nossa editora, porque não há dinheiro que pague no mundo você fazer uma leitura, porque dentro da leitura de um livro físico, além de você ter a experiência de folhear, de sentir o cheiro do livro, de você ter a experiência de ler, né, uma página amarela, com uma página que não agride tantos olhos quanto a tela azul, né? Você ainda desperta a sua imaginação e a criatividade para resolver novos problemas e ser ousado aí na questão do empreendedorismo. E, por fim, um outro pilar, né, que eu gosto, que é a questão do legado. O que é o legado, pessoal? Imagine você daqui 80, 90 anos, quando não estiver mais aqui, seu neto, trineto, tataraneto abrir a gaveta, e dentro dessa gaveta está um livro com 6 histórias empreendedoras, e dentro dessas 6 histórias empreendedoras está lá o avô e a avó dele, o Jefferson e a Gisele, contando a sua história, o quanto eles foram ousados empreendendo, o quanto eles aprenderam a empreender em casal, criando laços afetivos com seus filhos, e é eles contando essa história para essas pessoas que vão ler, e não vai ser ninguém contando, não vai ter um telefone sem fio, não vai ser o trineto, não vai ser o neto, não vai ser o filho que vai estar contando isso para ele, é ele lendo esse livro aqui. Então, é uma forma de você deixar legado e quem sabe lá na frente, inspirar pessoas através dessas histórias empreendedoras ou através da sua história, a transformarem e darem continuidade nesse legado, no caso, né? Então, nós lançamos de 2 a 3 livros por ano, em coautoria, e você que está assistindo essa live, se sentir vontade de participar do nosso próximo livro coletivo, deixa aqui embaixo no comentário, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para falar quando é que é a previsão do próximo livro coletivo, né, Gisele? Exatamente. Então, gente, se você tem o desejo de escrever um livro, não sabe por onde começar, ou tem um livro escrito e não sabe como organizar esse livro, entre em contato com a gente. Se você tem uma história de vida e gostaria de participar de um livro em coautoria, um livro coletivo como esse aqui, entre em contato com a gente, deixa nos comentários que nós vamos entrar em contato com vocês, para que vocês possam, sim, fazer parte, se tornarem escritores das suas próprias histórias, né, Gisele? Isso mesmo. Então, pessoal, né, trouxemos um pouquinho da nossa história, então, do nosso envolvimento, além de editora, como escritores dentro do livro Conectando Ideias. E eu queria deixar para vocês como mensagem final, né? A gente está encaminhando já para o finalzinho dessa live. Queria deixar para vocês como mensagem final o quê? Registrem. Deixem registrado, sim, vale a pena você deixar registrado, você servir de inspiração para outras pessoas. Às vezes a sua história alcança lugares que você nem imagina. Por quê? Porque você teve a ousadia de deixar ela por escrito. Lembre-se que você não precisa ser doutor, não precisa ter pós-graduação, mestrado, doutorado para você se tornar escritor. Você é o detentor da sua história, você é o detentor da sua cultura, né? Eternize a sua cultura, eternize a sua história, eternize o seu legado através de um livro. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje, né, E principalmente tenha a ousadia de escrever e se tornar escritor da sua própria história, né? Eu só queria finalizar essa live com a frase de Monteiro Lobato, né, que um país ele é feito de homens e livros. Enquanto houverem homens,
e houver livros, o país vai ter uma cultura, as pessoas vão adquirirem cultura através da leitura. Então, gente, a nossa live ela é curtinha mesmo essa semana, tá? Na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui novamente. Se você curtiu, gostou dessa nossa live, deixa um comentário aqui embaixo. Se você quer escrever um livro e não sabe por onde começar, deixa um comentário aqui embaixo. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal da nossa editora, porque toda quarta-feira nós estamos aqui no canal da editora, fazendo lives, trazendo insights, dicas, escritores, notícias do mundo literário. E se você tiver ativado o sininho, tiver inscrito no canal, você vai receber a notificação para quando a gente estiver ao vivo aqui, né, Gisele? No mais, queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui, você que vai assistir essa live gravada depois. Um grande abraço e até a próxima live. Até a próxima semana. Lembrem, toda quarta-feira à noite, às 7 horas da noite, estamos aqui ao vivo com vocês. Até mais, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.